Olá pessoal, bom dia. Vim cá já responder algumas dúvidas que teve de aluno. Eu separei por 1, 2, 3, 4 e 5, porque não são dúvidas de exercício específico, mas perguntas. A primeira pergunta é: quando eu devo considerar regime estacionário? Novamente, o regime estacionário aqui pra gente não é quando a gente tem variação de massa. Quando a gente tem a variação da massa, que a minha massa ela não é constante, né, no meu sistema, isso a gente trabalhava muito lá em termodinâmica, certo? Aqui pra gente, na maioria das vezes, quando a gente trabalha, por exemplo, com a parede de um forno, quando a gente trabalha, por exemplo, com isolamento de uma tubulação, tudo vai ser o quê? Vai ser constante. A massa não está alterando desse sistema. Então, para a gente, quanto que a gente considera regime estacionário? Quando a gente fala de transferência de calor, a nossa preocupação maior é em relação à temperatura. Então, um regime estacionário para a gente é o seguinte, a gente já falou isso, por exemplo, eu tenho uma parede de um forno, aonde que minha parede interna está lá, por exemplo, a 300 graus e a parede externa está a 100 graus. Se no próximo segundo que passa, essa parede, ela se mantém a 300 graus e essa se mantém a 100 graus, eu vou considerar meu regime estacionário. Porém, vamos supor que eu esteja iniciando o aquecimento desse forno. Então, inicialmente, no primeiro segundo, eu tenho que a temperatura do meu forno vale 300 e a temperatura externa da minha parede vale 100. No próximo segundo, se em vez de 300 esse valor for, por exemplo, 301 e aqui for, por exemplo, 102, o que acontece? Eu alterei as temperaturas. Quando eu alterei as temperaturas, por mais que eu tenha uma variação de temperatura, porque eu preciso ter uma variação de temperatura para a gente ter transferência de calor, mas as temperaturas em cada ponto, para x igual a 0 e para x igual a L, por exemplo, elas foram alteradas. Se elas forem alteradas, então meu regime ele deixa de ser estacionário e passa a ser o que? Transiente. Resumindo, se eu tenho variação da temperatura sobre a variação do tempo e isso é igual a zero, ou seja, a minha temperatura ela não varia em relação ao tempo, então meu regime ele vai ser estacionário. Agora, se eu tenho variação da temperatura sobre variação do tempo, isso aqui é diferente de zero, então meu regime ele vai ser o quê? Transiente, certo? A definição básica é essa. Outra pergunta bastante interessante foi a lista 2, eu coloquei aqui, letra B, aonde que o pessoal já chegou no balanço seguinte: energia que entra é igual a energia que sai, então energia de condução é igual a energia de convecção, certo? A pergunta da aluna foi: a variação do tempo e o L, quanto que eu vou colocar? Na hora que a gente joga, né, lá na lei de Fourier, que a gente sabe que seria Q de x, vai ser igual, vou trabalhar com fluxo, né, então vai ser K dt sobre L. Ela perguntou na dúvida disso aqui. Por quê? Essa parede em específico, a gente fala que 2L é igual a 100 milímetros. Tem muita gente que tem dificuldade de entender. O 2L igual a 100 milímetros é uma nomenclatura que a gente usa na transferência de calor, quando a parede ela está perdendo calor para os dois lados. Então, aqui eu tenho uma taxa ou ganho de perda de calor, pode ser os dois, e aqui eu tenho uma taxa ou ganho de perda de calor. Mas quando eu falo que a espessura na parede é 2L, não significa que a espessura é 50 milímetros. Eu não tenho que dividir por 2. A espessura total, ela vale o quê? 100 milímetros. É como se a gente fizesse uma simetria da parede. Então, é se como o meio da parede fosse o meu eixo 0, então aqui meu x, ele valeria 0. Para cá, eu teria menos x e para cá eu teria mais x. Então, eu tenho x mais x que vai me dar 2x, ou que daria o quê? 2 L's na verdade, correto? Então, a espessura total que a gente deve usar nessa equação seria aí de 100 milímetros, tendo que passar para metro, é claro, né? Então, ficaria 0,1 metros. Então, a nomenclatura 2L, você vai considerar sempre a espessura que ele te der, 100, 200, 300, o tanto que for. No caso, o exercício foi 100. Uma outra dúvida foi em relação ao ΔT. Como ele já te deu o perfil de temperatura do exercício, que é esse valor aqui, né, esse que eu risquei aqui em cima, a gente só vai substituir valores. O L você tem que vale 100. É claro que, novamente, aqui também tem que estar em metros. O X, aí você vai fazer para menos 50, porque como vale 100, então é a mesma coisa daqui ser menos 50 milímetros, aqui ser mais 50 milímetros. Então, esse X você vai fazer para menos 50 milímetros elevado ao quadrado com menos, e depois para mais 50 milímetros elevado ao quadrado. Aí, vocês vão achar uma temperatura para X igual a menos 50 e para X igual a mais 50. Lembrando que esse 50 tem que estar em metros, correto?
Pois bem, vamos lá. A próxima dúvida que a gente teve foi em relação à equação da dificuldade térmica, que é aquela equação grandona que a gente trabalhou em sala de aula. E a dúvida foi o seguinte: quando é regime estacionário, quem vai valer zero? A gente acabou de falar, dt de dt, se meu regime estacionário vale zero. Então, todo esse termo aqui, ó, ele valeria zero se o meu regime fosse estacionário. Se o meu regime ele é unidimensional, então eu posso cortar, por exemplo, y e z. Se eu não tenho geração, então o meu Q ponto a gente vai poder cortar ele. Quando a gente fala que é propriedades constantes, gente, o que acontece? O K, a unidade dele não é watts por metro ao quadrado, desculpa, watts por metro vezes Kelvin, ele estaria relacionado ao Kelvin em relação à temperatura. Quando eu falo que as propriedades são constantes, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o K da minha equação e eu posso dividir a equação tudo por K, posso sumir com K da minha equação. Na verdade, se eu tiver o Q ponto, aqui vai ficar dividido por K, e se eu tiver o ρC, aqui vai ficar dividido por K, e esse termo seria um inverso da difusividade. Então, isso vai depender das considerações que eu posso fazer. Resumindo, unidimensional, eu cortaria o Y, cortaria o Z. Sem geração, a gente corta o Q ponto. Regime estacionário, a gente corta o dt de dt, esse termo vale zero. E se as propriedades for constantes, a gente divide tudo por K, e aí esse termo fica dividido por K e esse termo fica dividido por K. O K, ele some desses três termos, que que dá aí as coordenadas do seu sistema. Outra dúvida que teve, que é a quarta dúvida, foi em relação ao Q ponto e energia gerada. Esse Q ponto, que é esse aqui da fórmula, quando a gente desenvolveu, a gente tem que tomar cuidado com as unidades. Aqui é apenas questão de unidade. Esse Q ponto, a unidade dele é watts por metro cúbico, ou seja, ele é volumétrico. Se eu quero achar a taxa de energia gerada, a taxa, e ele me deu o Q ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar pelo volume. Por quê? Aqui eu estou trabalhando com taxa, então eu estou trabalhando com watts. O Q ponto, ele é watts por metro cúbico. Quando eu multiplico pelo meu volume, o que acontece? Corta, corta, então a gente tem watts igual a watts. Ah, Sabrina, quando que eu vou usar cada um? Quando que eu vou usar o Q ponto? Quando que eu vou usar uma energia gerada? Isso depende, gente, depende do que o exercício está te pedindo. Se você está usando a equação da difusividade térmica, que é essa grandona, a gente vai usar o Q ponto, então necessariamente, obrigatoriamente, o Q ponto ele tem que estar em qual unidade? Ele tem que estar em watts por metro cúbico. Agora, se você está fazendo um balanço lá, por exemplo, energia que entra menos energia que sai, mais energia gerada é igual a energia acumulada, então essa energia gerada aqui, necessariamente, ela tem que estar em watts. Então, você vai ter que pegar o Q ponto e multiplicar pelo volume. Ela pode estar em fluxo também? Pode, se você está trabalhando com a equação toda em forma de fluxo, né? Então, se eu tiver lá tudo em forma de fluxo, então eu vou ter que achar essa unidade também em forma de fluxo. O que é o fluxo, né? Lembrando, para quem já esqueceu, é watts por metro ao quadrado. Então, eu trabalharia aí com a unidade de fluxo, depende do que a gente está trabalhando. E aí, eu teria aqui meu fluxo, né? Minha energia gerada, ela seria aí, por exemplo, o Q ponto vezes apenas o L. Por quê? Se a gente fazer a unidade, eu teria watts, né? Por metro ao quadrado vezes metro, isso corta, corta. A unidade final aqui seria watts por metro ao quadrado, que é a unidade de fluxo, tá? Então, tudo depende do que você está trabalhando, o que o exercício te pediu. A última pergunta foi emissividade quanto absortividade. Quando que a gente usa isso, gente? Na maioria das vezes, 99%. Por quê? Quando vocês utilizam aquela equação, que Rad é igual a emissividade, constante Stefman-Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta, menos temperatura da vizinhança elevada à quarta, né? Vezes a área, se eu não estiver trabalhando com fluxo, se isso aqui for minha taxa, né? Estiver trabalhando com taxa, o que acontece? Quando a gente desenvolveu essa equação, necessariamente eu fiz essa consideração. Então, toda vez que eu aplico essa fórmula, toda vez que eu utilizo essa fórmula, eu considero a emissividade igual a absortividade. A gente desenvolveu isso quando a gente falou sobre radiação, correto? Então, assim, aplicou a fórmula de radiação, que é a lei de Stefman-Boltzmann, que é essa aqui, independentemente se for a taxa ou se for os fluxos, se eu desconsiderar a área, né?
a gente sempre vai fazer a consideração de emissividade igual a absortividade, a não ser que o problema te dê os dois valores, o de emissividade e absortividade, mas o que não é muito comum, ele é menos usual, certinho? Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Um abraço a todos.